Olá, eu sou a Ellen Leão e eu vim contar para vocês a minha análise sobre Alice no País das Maravilhas e como esse filme ele pode trazer vários insights para a gente que empreende. Aí a gente vem aqui sobre a questão da confiança. O Chapeleiro e a Lebre eles estão ali esperando a Alice para salvar, né? Para salvar eles. E aí entra a questão da constância, né? Estar sempre presente, estar sempre fazendo, estar sempre em movimento faz muita diferença mercadológica. Porque, digamos que o teu cliente, o teu potencial cliente visite o teu perfil do Instagram todos os dias e não tenha um story, não tenha nada no teu feed, não tenha nada que te diferencie, nada de novidade nunca. Ele vai sair decepcionado. Agora, se sempre tem alguma coisa nova ali, se tem um story que você postou e salvou ali nos destaques, se tem um post novo sobre algum assunto, ele sempre vai parar para consumir esse conteúdo. Aí a gente vem para a questão do tempo parado, não estagnar, né? Continuar progredindo. Se você faz 1% ao dia, são 365% a mais no ano, né? E a perseverança. Quando a gente fala sobre parar, a gente precisa entender que o estar em movimento é o que realmente difere uma empresa de sucesso de uma empresa que vai acabar falindo, né? Porque o empresário, o empreendedor que gere a empresa de forma contínua, que está sempre ali presente, que está sempre procurando novas formas de trazer público para a empresa, está sempre procurando uma maneira de girar seus produtos ou serviços, ele vai permanecer no mercado por mais tempo pela insistência dele, pela perseverança. Ele normalmente tem metas, ele consegue fazer análise do que ele está fazendo, então ele consegue identificar que isso aqui não está vendendo muito, então eu vou passar a vender esse daqui que está vendendo mais, reestruturar alguma coisa para recomeçar e nunca parar. Então, quando a gente fala de metas, a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, digamos que você tenha um negócio que tenha faturado R$ 5.000 por mês no último ano. A gente está falando aí de R$ 60.000. Então a sua média é de R$ 5.000 por mês. E aí, se a gente pega esses R$ 60.000 mais 5%, a gente tem ali um crescimento de R$ 3.000. Agora, se a gente pegar esses R$ 5.000 ao mês mais 5%. Então você já vai faturar, a sua meta de faturamento para o próximo mês é de R$ 5.250. Aí você pega esse faturamento de 5.250 e aumenta mais 5% no próximo mês. Aí a gente já está falando que a sua meta do mês subsequente é de R$ 5.512. E assim sucessivamente. Se você estabelecer para cada mês um crescimento de 5%, quando você for ver, quando você chegar no fim do ano, você vai ter dobrado o teu faturamento. Então, de 60 mil, você vai estar ali 120, 140 mil reais. Então, ter meta é muito importante, porque a gente consegue analisar se a empresa está de fato crescendo, se ela está perdendo clientela ou se ela simplesmente parou. E aí, essa questão da meta, eu vou falar uma coisa muito importante que já aconteceu diversas vezes comigo. Muitas vezes, você está tão envolvida na parte operacional de um negócio, observando pequenos detalhes, se dedicando, gastando energia com pequenas coisas que podiam ser terceirizadas, que outras pessoas podiam estar fazendo, que você esquece de fazer a gestão. Então, assim, se eu tivesse que recomendar uma coisa para qualquer pessoa, tira a primeira hora do seu dia, a primeira hora de trabalho, para revisar meta, para fazer análise do que vocês estão fazendo, no mínimo uma vez por semana. Porque quando você faz assim um acompanhamento mais de perto, você consegue destrinchar. E aí, se a gente pega, sei lá, essa meta de 5.000, né, 5.000 por mês dividido por, sei lá, 30 dias, se a sua empresa funciona todos os dias.
você tem que faturar no mínimo por dia R$ 166,66. Agora, se você não trabalha todos os dias, digamos que você trabalhe, sei lá, 20 dias por mês, né? Só de segunda a sexta. Então, você vai pegar esses R$ 5.000 e dividir por 20. Então, cada dia que você trabalhar, ele tem que dar no mínimo R$ 250. E, gente, eu tô falando isso aqui de faturamento bruto, tá? Quando a gente vai analisar o faturamento da nossa empresa e a despesa da nossa empresa, a gente precisa ter um faturamento que condiza com a despesa, para no mínimo cobrir a despesa e a gente ter ali um capital de giro, sei lá, de 5 mil a gente precisaria ter no mínimo R$ 500 de capital de giro. No mínimo. Mínimo. Depende muito do tipo de negócio, depende muito do segmento, mas assim, é uma meta mínima. Aí, como eu falei sobre a questão da análise, né? Você tá ali tirando esse tempo, né, mínimo de 1 hora do seu dia de trabalho para poder fazer essa parte de gestão, você consegue identificar todas as coisas do passado que você fez de errado ou que você fez e deram certo em determinadas datas que você pode repetir esse ano para o presente, analisar o que você melhorou, né, dentro da tua operação, talvez um colaborador que se destaque muito mais e que dê um fôlego maior para determinadas situações, tá? E estabelecer metas futuras. É importante sempre sonhar alto, mas é importante sonhar alto com o pé no chão. Então, se você tem um faturamento de R$ 5.000, não adianta nada eu virar para você e falar, coloca aí na tua meta 50 mil no próximo mês. Se você não arrumar a tua casa primeiro, entender as possibilidades do seu negócio, que basicamente são o quê? Basicamente é você entender a capacidade da tua operação, a capacidade de clientes que você consegue atender por dia e, principalmente, qual é a capacidade máxima de faturamento. É sempre importante, quando a gente vai criar um negócio, a gente entender que a gente precisa de negócios que escalem, né? Então, por exemplo, se o seu negócio for dar consultoria, você precisa ter um tipo de consultoria que seja coletiva e um tipo de consultoria 1 a 1. Obviamente, a consultoria coletiva ela vai ser mais genérica e ela vai ser mais focada para um segmento do que de fato para a empresa da pessoa. E ela vai custar mais barata. Então, você vai ter mais público nisso, porque as pessoas elas vão estar ainda em fase estrutural, elas vão estar em fase de entendimento das possibilidades que elas têm, para elas poderem migrarem para consultoria 1 a 1. Só que, digamos que você tem uma turma com 100 pessoas. E aí, essa consultoria coletiva, essa mentoria coletiva de 100 pessoas, todo mundo queira migrar para o 1 a 1, que vai ser uma consultoria muito mais cara. Porém, você não vai ter tempo suficiente para atender todo mundo, porque todo mundo, a maioria das pessoas vai querer prioridade, né? E o dia só tem 24 horas. Então, mesmo que você coloque ali 14, 16 horas focada só dentro dessas mentorias, você não consegue fazer muito mais que isso, porque você também tem uma vida, né? E mesmo que você faça, vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir mais. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, é sempre entender qual é o limite da tua escala. Então, por exemplo, quando a gente fala ali da confeitaria, né? Enquanto tiver cliente, enquanto tiver produto para fazer, insumo para fazer os produtos, a pessoa vai fazer e vai vender. Isso é meio óbvio. Então, a escala dela sempre vai ser maior, dependendo do tipo da divulgação que ela fizer e tudo mais. Só que quando a gente fala sobre negócios de serviço, mais pessoais, como esse da mentoria, eles não são tão escaláveis. Eles são escaláveis quando a gente fala em grupos, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, grupos de 5, grupos de 10. Agora, o 1 a 1 ele sempre vai ser muito mais caro por conta disso, porque a pessoa está focada diretamente só em você e no seu negócio. É como se fosse uma sócia que não é sócia na tua empresa, né? Te ajudando ali a expandir. E aí a gente entra na questão do recomeço, né? Entender a sua história. Entendendo a sua história, é possível recomeçar de forma mais assertiva, né? Que é isso, entender tudo que foi feito, que pode ser aplicado no presente e o que deve ser evitado.